Com a condenação de Jair Bolsonaro, o cenário de 2026 parece ganhar contornos mais claros, com melhora da popularidade de Lula e Tarcísio oscilando com o presidente. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Porque chegou num ponto que a gente nunca imaginou que chegasse. É inacreditável o que acontece com o Bolsonaro. O Tarcísio gosta do Bolsonaro, sabe quem é o Bolsonaro e ele tem que defender o Bolsonaro. Bom, a gente vem falando aí que, o STF esperava encerrar a questão do Bolsonaro esse ano, para não atrapalhar as eleições do ano que vem, e aqui está se encerrado. E enquanto isso, o governo Lula seguia a sua vida, né? Com momentos de maiores ou menores polaridades. E aí, na última semana, apesar de Tarcísio saiu bem em umas pesquisas da Atlas, etc e tal, mas a popularidade do governo Lula parece estar crescendo aí, voltando, né? A gente sempre fala aqui do Sidônio, a gente falou das últimas campanhas de soberania, o efeito rebote. A gente nunca falou disso, né? De como o efeito rebote Trump rolou aqui no Brasil também, em alguma medida. Eu vi uma notícia interessante, queria começar pelo Rio de Janeiro. O Tarcísio querendo subir no palanque com o Paes. Falei, nossa, que culhão do Tarcísio, né? Num cara que tem praticamente um apoio selado com o Lula. Não, mas o Eduardo Paes já tá. Ele deu umas críticas no Lula aí recentemente. Ele elogiou mais o Ratinho, mas não criticou a criticar o Lula, né? Não foi aquela crítica, mas ele já deu umas alfinetadinhas. É. Agora, com a condenação do Bolsonaro, o candidato da direita bolsonarista vai ter que aparecer mais claramente, etc e tal. Desde sempre, pra mim, me parece o Tarcísio. Mesmo nos momentos que não parecia o Tarcísio, pra mim eu falei, não, só pode ser o Tarcísio, é impossível que não seja o Tarcísio. Aí na última semana aí o Tarcísio teve aqueles problemas lá de falou demais lá sobre a anistia, o mercado não gostou, enfim, ele deu umas vaciladas ali, né? Eu acho que ele só não é se ele não quiser nesse momento. E o não querer pode estar muito condicionado a perder a eleição, né? Se ele sentir que a popularidade do governo Lula é autossuficiente para que ele até chegue ao segundo turno, pode até fazer uma eleição apertada, mas insuficiente para ganhar, são 4 anos sem cargo, né? Ele não vai ser prefeito de São Paulo depois de 4 anos como governador, e aí são 4 anos meio de pijama em casa, né? E aí a questão é, ele tem força para se recuperar politicamente? Porque seria uma trajetória ascendente muito impressionante, né? De ministro a governador, de governador a presidente. E se isso não... Lembra um pouco Dória, né? Prefeito, governador, tentou ser candidato, nem conseguiu e desapareceu. Claro que eu acho que Tarcísio tem mais base do que o Dória tinha, muito por conta do desgaste com o próprio Bolsonaro que o Dória colheu durante a pandemia, mas é sempre um cálculo político delicado, assim. Então eu acho que a escolha de Tarcísio aí vai ficar para 2026. E aí, nesse momento, ela passa a ser uma escolha pessoal. Claro que existe uma disputa muito grande em relação ao espólio bolsonarista. A gente até falou dos movimentos que o Eduardo fez aí nos últimos meses para tentar sair vitorioso desse ser ungido, ter essa rotineização do carisma, porque esses votos precisam para ir em algum lugar. Mas o Tarcísio, de fato, se apresenta como uma alternativa mais sólida para vencer a eleição, e se a gente está discutindo um perdão ou uma anistia, ele é alguém que poderia garantir, visto que ele é o mais competitivo dos candidatos. Mas, ao mesmo tempo, ele é o que tem mais a perder. O Eduardo é, hoje, deputado exilado nos Estados Unidos, o Ratinho e o Zema não podem concorrer à reeleição, e o Caiado também não. Então, todos os presidenciáveis que apareceram até agora têm muito menos a perder do que o Tarcísio. Se o Tarcísio perdeu o Palácio dos Bandeirantes, é difícil ressurgir politicamente, mesmo para um cara que, nesse momento, é popular em seu estado. E uma coisa que eu ouvi essa semana e achei muito interessante é uma parte do mercado prefere deixar o Lula até 30 e assim o Tarcísio vai ter um caminho livre. E o livre, a gente fala, parte de um concorrente que, sem a estatura do Lula, o Lula não vai poder ir para reeleição em 30, e um apoiador que não ofusque a imagem dele, como faz o clã bolsonarista. E aí ele vai ter um caminho mais livre. Mas eu fico pensando, a gente falou isso uma vez já, de que também tem um timing da parada. Tudo bem, o Tarcísio ainda tem 2030, mas será que tem mesmo? Porque hoje ele tá, ou aparentemente está, com todo o centrão validando a candidatura dele. Isso em 2030 pode não rolar. E aí ele pode, nesses próximos 4 anos de governador dele, não conseguir se nacionalizar, continuar o mesmo Tarcísio de sempre. Ou seja, você não ficou mais carismático para um eleitorado geral do país e você perdeu aquele apoio político importante que você tinha lá atrás. Eu não sei, hoje eu tô pensando que talvez ele não tenha 2030, tá? Talvez 4 anos seja de desgaste para a imagem dele, 4 anos seja de mais do mesmo, 4 anos seja de desinteresse dos grupos políticos que vão apoiar ele hoje. Até porque, essa é uma opção pessoal dele hoje. Os caras vão ficar putos. Essa é a grande realidade, assim. O Ciro Nogueira vai olhar e falar, pô, meu amigo, não, né? E vai todo o projeto por água abaixo. Ele pode escolher esperar, mas assim, e o resto da conjuntura toda, sabe? E essa gente aí, como é que faz? Eu diria o Adoniran Barbosa. Exatamente, né?
e todo mundo que tá nesse projeto político parece estar se criando em volta de você. A federação criada. E isso. Como é que toda essa conjuntura aqui vai sobreviver 4 anos no mesmo gás? Não vai. E o Lula pode lançar em 30 um sucessor mais simpático ao Centrão, né? Escolher um candidato que consiga uma articulação maior, alguém que esteja oriundo de uma base política diferente do próprio petismo, que venha se filiar ao PT. Esse projeto já é discutido, aparentemente, internamente dentro do partido, né? Eu acho que o Tarcísio está entre 2 exemplos aí, para falar de trajetórias de políticos paulistas. Ele pode ser o Jânio Quadros, prefeito, governador, presidente, ou ele pode ser o Dória, prefeito, governador e isolado politicamente hoje. Então, assim, é difícil, eu entendo, mas as coisas estão convergindo para ele ser candidato. Ele percebeu isso, tanto que ele se movimentou semana passada, parece que vai voltar a articular pela aprovação de alguma forma de anistia essa semana, por entender que é a etapa que falta para que o apoio se consolide em torno do nome dele, aí dentro da família Bolsonaro. Quer dizer, se ele consegue articular alguma forma de anistia, que hoje me parece improvável, até pelas falas dos ministros no voto, pela própria questão de inconstitucionalidade, mas que pode ser aprovada no Congresso justamente para pressionar um poder que está tão beligerante, né, essa relação entre legislativo e judiciário, seria caracterizado como uma vitória dentro do grupo bolsonarista. Claro que Eduardo, e eu li hoje que parece ter um grupo de deputados que se define como eduardista, pela atuação que o Eduardo tem tido nos Estados Unidos, então o Eduardo também faz seus movimentos para ganhar essa disputa, mas hoje ele parece uma figura muito mais diminuta perto do Tarcísio, tanto por apoio que ele tem do Centrão, quanto do mercado financeiro, quanto a própria estrutura partidária que ele consegue montar em cima da sua própria candidatura. Ele é alguém que consegue contrapor o Lula em tempo de televisão, vai ter até mais tempo de televisão que o presidente. Enfim, ele parece ser alguém que vai conseguir mobilizar placas tectônicas da política brasileira. A anistia segue a pedra no caminho, né? Porque o Bolsonaro condenado, ele se torna ainda mais imprevisível, na minha opinião. Porque apesar de seria natural que antes, ou até se ele viesse a ser preso, seja regime fechado, seja domiciliar, a gente já discutiu isso, ele indicasse um sucessor, o próprio Valdemar Costa Neto falou que não, que o natural é ele indicar um sucessor às vésperas do pleito, mesmo condenado. Então, até isso é um ponto de divergência. Ele vai falar antes de ser condenado, ele vai falar pouco depois, ele vai falar no ano da eleição, e aí se ele falar no ano da eleição tem a questão da descompatibilização. Então, assim, isso tudo segue ainda muito nebuloso, e eu acho que é propositalmente nebuloso para que o Tarcísio se mova em direção à anistia. Porque acho que hoje há um entendimento do próprio Bolsonaro, até pelas mensagens vazadas com o Eduardo, que o Tarcísio pode articular isso. Se alguém vai conseguir articular uma anistia, dependendo do formato que ela vai ter, a gente vai entender quando ela for proposta, é o Tarcísio. E a alternativa à anistia parece ter ganhado força, como a gente discutiu no programa anterior. A alternativa ao prêmio estrangeiro parece ter perdido um pouco de força com o aparente desinteresse do Trump. Pô, é engraçado. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. O Bolsonaro talvez consiga jogar até melhor agora, né? Eu não tinha pensado nisso, é mesmo. Como é que vocês acham que vai ficar esse cenário? Governo Lula agora com o Bolsonaro. E aí eu vi isso na Folha, que tem 2 grupos do Brasil que têm certeza que o Tarcísio vai ser o candidato. Que é o Centrão, o Ciro Nogueira, enfim, aquela coisa tudo que a gente sempre fala, e o próprio PT, que entendeu que o Tarcísio era o alvo a ser batido. Talvez não querer, mas assim, já entender que, olha, o Tarcísio é o nosso concorrente mais claro. E até porque fica aquela coisa, e isso é aquela crítica que se fazia ao lulismo e ao bolsonarismo, né? De quanto que eles não se retroalimentam, né? De quanto o eleitor não fica engajado a votar para tirar o Lula ou para tirar o Bolsonaro, ou enfim que seja. Sem o Bolsonaro, o Lula me parece perder um pouco essa argumentação eleitoral. Eles precisam eleger alguém novo para essa argumentação, que no caso seria o Tarcísio. O Lula fala isso, né? O Tarcísio vai ser o candidato. Fala, já trabalha com isso, mas assim, muda o argumento, né? Muda a estratégia. Tudo bem que o Tarcísio fez acho que ele errou naquele discurso inflamado do 7 de setembro, isso o mercado reagiu mal. Tanto que ele sumiu, tá? Pois é. Não se ouviu falar de Tarcísio essa semana. Aí ele vai para Brasília, mas ele tá agindo nos bastidores. De qualquer forma, muda a estratégia do PT, porque você não tá lidando com um condenado, né? Se num cenário o Bolsonaro é anistiado, você não tá lutando contra um golpista. Você tá concorrendo contra um cara que apoia o Bolsonaro, mas participa do jogo eleitoral. Participa do jogo eleitoral, irá aos debates, dá a mão ao adversário. Tudo bem, o discurso muda porque eu acho que aí o foco vai ser estamos combatendo a anistia, alguma coisa nesse sentido. Aquele ali é o candidato da anistia. Então eu acho que a estratégia continua a mesma. Tá certo. E seria bom ter, acho que é essa estratégia que o PT quer também, né? Isso, eu acho que eles já entenderam. E tem material de sobra. O Sidônio tem material a dar com pau para fazer associações assim. E dependendo de como for ser essa sucessão do carisma e do bolsonarismo, ainda mais, né? Se o Tarcísio aparecer como ungido, a depender
depender de como for esse rito de passagem, a associação da imagem dele com o Bolsonaro vai ser inseparável em algum nível, né? E o PT vai usar muito isso durante a campanha. Então acredito que o mote já esteja formado até pela mudança de slogan do governo que a gente trouxe em alguns programas atrás. Né? E o PT é o próprio exemplo de que isso pode ser ruim. Em 2018, emplacaram uma candidatura do Haddad, e o Haddad era o poste, né? Foi tratado como um poste a eleição inteira, e é o que está acontecendo. Aqui, ó, Sidônio Palmeira, te demos um presente, a bandeira dos Estados Unidos, no 7 de setembro, o discurso do Tarcísio e o Tarcísio levantando o boneco do Bolsonaro. E um cara que vacilou essa semana, em muitos pontos, foi o Valdemar da Costa Neto, que teve muitas declarações, assim, que mais atrapalham do que ajudam, de quando ele fala lá sobre o Fux, enfim, aquela fala ali. Pois é. Não ajuda a passar uma credibilidade do voto do Fux, enfim. Diretoria do Flamengo agora, né, quer contratar todo mundo. E ele falou depois, o STF condenou o Bolsonaro, né, vai fazer o quê? Ele me parece ter tido um interesse muito maior no Nicolas Ferreira, assim, em outros quadros mais jovens, do que no do Bolsonaro em si. E aí isso pode ser um problema pro PL, assim, de perder essa... Hoje, no dia de hoje, é um pouco impossível isso. Mas, assim, ir escanteando cada vez mais o Bolsonaro, o eleitor bolsonarista que é Bolsonaro, eu só voto no Bolsonaro, puxa, o Bolsonaro pode entender esse lado do Valdemar. Eu fico pensando se o eleitorado bolsonarista gosta do Valdemar. Não gosta, né? A maioria não sabe que existe o Valdemar Costa Neto. Exato, não, ele é tudo aquilo... por aí. Mas ele é tudo aquilo que o bolsonarista não gosta, né? O cara envolvido em mensalão, né? Mas talvez para o bolsonarista que saiba quem seja o Valdemar, fala, tá bom, é a maneira que a gente tem, né? Acho que o sonho do bolsonarista era um partido com a cara do Bolsonaro, mas ele não saiu, né? Ele tentou viabilizar esse partido durante a presidência e não rolou.